Nós estamos estudando versículo por versículo do livro de Jonas e nós finalmente chegamos no último versículo do capítulo 2, na libertação de Jonas. Vamos ao texto, por gentileza. Jonas 2:10. Jonas 2:10 diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude nessa noite a compreendermos a Tua palavra, a mim a entregar e aos meus irmãos a aplicá-la e praticá-la nas suas vidas. Fala aos nossos corações, exalta o Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Jonas descreve a sua libertação tão naturalmente e economizando palavras, que se nós não considerarmos todo o evento, nós podemos encarar esse versículo 10 do capítulo 2 apenas com uma transição do capítulo 2 para o capítulo 3, e assim nós podemos perder de vista lições preciosas aqui nesse versículo. E o que essa libertação nos ensina? Nós vamos ver três coisas aqui. Em primeiro lugar, a libertação de Jonas nos ensina que nada é difícil para o poder de Deus. Olhando retrospectivamente, notamos que Jonas já descreveu manifestações notáveis do poder de Deus. Quando nós examinamos o versículo 4 do capítulo 1, nós vimos que o Senhor, para impedir a fuga de Jonas para Tarse, diz o texto, lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Vá acompanhando na sua Bíblia, por gentileza. No versículo 17 do capítulo 1, nos é dito que foi Deus quem enviou um peixe para engolir Jonas e assim salvá-lo da morte por afogamento. E é possível que Deus tenha feito surgir um peixe específico para aquela ocasião e o colocado no lugar certo, como eu já disse em outra ocasião. Depois, quando nós estudamos o versículo 1 do capítulo 2, nós vimos que só por um milagre Jonas poderia ter sobrevivido no ventre daquele peixe, porque o ventre daquele peixe era um ambiente inóspito. E nós vimos por que era um ambiente inóspito. Primeiro, porque havia ácido gástrico no interior do animal, e isso poderia provocar sérias queimaduras em Jonas. Segundo, por causa do cheiro tóxico de amônia, carbono, gás metano, monóxido de carbono e gás metano, melhor dizendo. Nós vimos que isso era próprio de organismos em decomposição que estavam no ventre do peixe. E a terceira razão, porque o ventre do peixe era um ambiente inóspito, nós vimos, por causa da pressão aquática, que é muito mais agressiva que a pressão atmosférica, porque a água é mais densa do que o ar. Então é possível que Jonas ali tenha sobrevivido a partir de Deus formar um bolsão de ar para que ele respirasse, como no caso de algumas pessoas que já sobreviveram em casos de navios naufragados. Pois bem, tudo o que ocorreu até aqui foi uma grande manifestação do poder de Deus. Não temos dúvidas disso daqui. Mas Jonas, para enfatizar ainda mais o poder infinito de Deus, nos diz nesse versículo 10 que o Senhor falou ao peixe. Jonas poderia simplesmente ter dito aqui: o Senhor, pela sua bondade e graça, me libertou do ventre do peixe. Ou Jonas poderia ter atribuído aquela libertação simplesmente a um processo natural, ao dizer: e o peixe me vomitou na terra. Mas Jonas é mais enfático aqui, e essa ênfase recai sobre a fala de Deus como uma ordem poderosa àquele peixe. Esse conceito de que Deus fala é exclusivo da religião bíblica, divergindo de todas as outras religiões e princípios filosóficos. O Deus bíblico é o Criador todo-poderoso que criou o universo do nada, ou na linguagem dos teólogos, ex nihilo, e o governa soberanamente, embora Deus não dependa de nada, de nenhuma matéria, de nada criado, não dependa de nada disso, ou de qualquer outra realidade para a sua existência, nem para satisfazer necessidade nenhuma. Nesse sentido, Deus, ele é absoluto, é a realidade suprema e fundamental.
independentemente de todas as demais. Mas Deus não é apenas absoluto, Deus também é pessoal. É uma personalidade absoluta que toma decisões, nos ama, nos conhece, nos governa, governa a história, fala conosco. Além de tudo isso, Deus fala conosco. Deus fala a sua criação. Deus fala aos anjos, no Salmo 103:20. Fala ao mundo natural, no Salmo 147, do versículo 15 ao 18. Falou à humanidade por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. João diz lá no capítulo 1, versículo 1. E continua falando ainda aos homens por meio de sua revelação escrita, conforme nos diz 2 Timóteo 3,16. E uma figura bíblica da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, é que ele fala. O Filho, o Pai fala, o Filho é a palavra que profere o Espírito, e o Espírito, Deus fala, o Filho é a palavra que Deus profere, e o Espírito é o sopro que leva a palavra para o seu destino. E a Trindade fala consigo mesmo. Na Escritura nós vemos essa indicação de pluralidade já no Antigo Testamento, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Pai, o Filho e o Espírito sondam o coração dos outros. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 2, do versículo 10 ao 11. E o Pai, o Filho e o Espírito expressam esse amor e glorificam uns aos outros eternamente. Eles se contemplam nessa comunhão eterna na Trindade. O Pai olha para o Filho e o ama e o contempla. O Filho olha para o Espírito, o ama e o contempla. O Espírito olha para o Pai e eles se amam eternamente nessa relação, nessa comunhão eterna. Assim, meus irmãos, a Escritura nos diz que a fala de Deus, ela é um elemento distintivo entre Deus e todos os outros falsos deuses do paganismo antigo, que são mudos. O salmista nos diz exatamente isso no Salmo 115, 4 e 5, se você quiser acompanhar ou ouvir com atenção, para nós ganharmos aqui algum tempo. Salmo 115, versículos 4 e 5. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, têm boca e não falam. O apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa lá em 1 Coríntios 12, 2. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, ele está falando aqui aos coríntios, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos, diz o apóstolo Paulo. Outras religiões e filosofias, meus irmãos, honram seres absolutos, poderosos, mas todos eles são afônicos, nenhum deles fala. A mitologia grega, por exemplo, honrava as moiras como ser absoluto. As moiras eram 3 irmãs que determinavam o destino dos homens e dos deuses, elas que teciam os fios do destino e cortavam aquilo que elas não desejavam, aquilo que seria o fio da vida das pessoas, mas elas não falavam. O hinduísmo honra Brahma como um ser absoluto, como o criador do universo, contudo, Brahma não fala. Nós vimos aqui que foi mencionado o hinduísmo no momento missionário. Os filósofos e sábios desse mundo honram como ser absoluto o primeiro motor, um conceito filosófico e metafísico desenvolvido por Aristóteles para explicar a origem do universo. Esse é o Deus de Aristóteles. Contudo, o Deus de Aristóteles também não fala, não é uma personalidade. Então, meus irmãos, a fala é um atributo essencial e distintivo, reitero, da natureza do Deus bíblico. A palavra de Deus é a sua autoexpressão, no mais alto sentido. E essa palavra está envolvida em tudo que ele faz, nos seus decretos, nas obras da criação, na providência, na redenção, no juízo dele. A sua palavra sempre está com ele, não somente na revelação escrita. Onde Deus está, a sua palavra também está. Estão sempre juntos, e você pode ver isso lá em Isaías 34, 16, João, capítulo 1, verso 1, quando nos é dito que o Verbo, Jesus Cristo, estava com Deus, ele que é a expressão máxima da palavra de Deus. E quando Deus fala, Deus ele fala como Senhor. A palavra de Deus não é meramente transmissão de conteúdo linguístico que se acomoda à linguagem humana, à finita linguagem humana,
mas também é um grande poder que faz com que as coisas aconteçam. Olhem para o assombroso evento da origem do universo, narrado no livro de Gênesis. Todos nós conhecemos, Deus disse, haja luz, e a luz veio a existir. E isso não foi feito a partir de matéria ou energia pré-existente. Isso está lá em Gênesis 1:3. E a palavra de Deus é tão poderosa. Paulo sabia disso, que ele disse lá em Romanos 4:17. Ele diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Tamanho poder de Deus. E resumindo Gênesis capítulo 1, o Salmo 36, versículos 6 e 9, diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O autor de Hebreus também vai resumir o primeiro capítulo de Gênesis, lá em Hebreus 11:3, quando ele diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra de Deus, meus irmãos, então, é nada menos que onipotente, tal qual o próprio Deus. Nenhuma palavra é difícil demais para que Deus realize. Olhem o poder de Deus operando também no caso de Abraão e Sara em sua velhice. Deus prometeu ao casal um filho miraculoso, nós conhecemos essa história. Sara, porém, vocês sabem, expressou a incredulidade dela rindo, zombando, por assim dizer. Então, Deus diz em Gênesis 18:14, Deus diz o seguinte lá em Gênesis 18:14, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? O hebraico diz literalmente, há alguma palavra de Deus vazia de poder? Assim, meus irmãos, a onipotência de Deus cumpre a sua palavra e Isaac nasce. No Novo Testamento, quando Jesus nasce, não de uma mulher estéril, como no caso de Sara, mas de uma virgem, nós temos uma manifestação muito maior, muito mais resplandecente, uma manifestação da onipotência de Deus muito mais sublime pela sua palavra. É por isso que o anjo, quando estava ali conversando com Maria, tendo anunciado a Maria que ela conceberia o Messias de modo sobrenatural, pelo Espírito, o anjo repete Gênesis 18:14. E ele vai dizer isso lá em Lucas 1:37. Ele está repetindo Gênesis 18:14. Ele diz, o anjo diz a Maria, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, ou, literalmente, não há impossíveis em todas as suas palavras. Um outro exemplo, no Novo Testamento, é quando o centurião pede a Jesus para curar o seu servo. Quando Jesus estava a caminho, o centurião, confiando no poder da palavra de Jesus, da palavra de Deus, mandou alguns amigos dizerem a Jesus, isso está lá em Lucas 7:7, o centurião diz a Jesus o seguinte, ouça com atenção, não sou digno sequer de ir ao seu encontro, basta uma palavra sua e meu servo será curado. Portanto, meus irmãos, Deus é competente, poderoso para realizar todos os seus propósitos justos e amorosos por meio da sua poderosa palavra. Isaías diz exatamente isso no capítulo 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. E o que é mais impressionante ainda é que Deus, com apenas uma palavra, Ele pode fazer tudo que a Escritura descreve aqui para nós e muito mais. O poder de Deus ele não é esgotado apenas na história da humanidade, apenas na história do que está escrito aqui na palavra, não apenas na história da redenção. Deus é capaz de fazer muitas coisas que Ele não decretou fazer, que Ele não decidiu fazer, que Ele não ordenou que acontecesse na história da humanidade. Os únicos limitadores da ação de Deus são os seus próprios atributos, a sua justiça, a sua fidelidade, o seu amor e assim por diante. Em outras palavras, Deus não pode fazer nada que negue a sua própria natureza. Esse é o limite, por assim dizer, de Deus. Isso, na verdade, é uma virtude, porque Ele não vai contra aquilo que é o bem supremo, que é a sua própria natureza. Contudo, meus irmãos, nós não conhecemos precisamente os limites
que os atributos de Deus determinam o que Ele pode fazer, ou seja, que Ele mesmo se delimita naquilo que Ele pode fazer. O que resta, então, é nós admitirmos aqui nesse ponto que a nossa finita mente humana não é capaz de delimitar precisamente o pleno alcance do poder de Deus, até onde vai o poder absoluto de Deus. E o relato da libertação de Jonas é uma perfeita ilustração dessa assombrosa verdade que eu conduzi vocês até agora. Ali está Jonas, numa situação crítica, morrendo afogado na imensidão do oceano revolto, sofrendo ali porque foi lançado pelos marinheiros no mar. E na história do povo de Deus, nada constava sobre alguém que tivesse sido salvo numa condição semelhante. Nós temos apenas alguns paralelos próximos de pessoas que receberam o livramento das águas, como Noé, no dilúvio, lá em Gênesis 7, e os hebreus, no Mar Vermelho, lá em Êxodo 14. Mas em nenhum desses casos nós temos alguém no coração do oceano recebendo libertação por meio de um peixe. Todavia, meus irmãos, Deus surge poderosamente aqui, fazendo algo totalmente novo, sem nenhum precedente teológico, dando ordens a uma criatura marinha para salvar Jonas da morte por afogamento e cuspi-lo numa praia. Grandes são as obras do Senhor, meus irmãos. Grandes são as obras do Deus Todo-Poderoso. E é exatamente essa realidade de que Deus é tão poderoso, que nada é difícil para seu poder, que basta apenas uma palavra para Ele fazer tudo o que decide fazer, que Jonas quer comunicar aqui ao se expressar nesses termos. Falou, pois, ao Senhor, ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E essa poderosa libertação de Jonas, a partir de apenas uma palavra de Deus, meus irmãos, nos previne do perigo de acreditar que o poder de Deus está limitado a um determinado padrão de ação. Alguns crentes, infelizmente, pensam assim, não só crentes, mas principalmente as pessoas que estão no mundo. Olhem aquele homem, aquela mulher, eles estão diante de um grande problema. E eles perdem a esperança porque encaram tudo de um ponto de vista meramente humano. É por isso que eles ficam desesperados. Eles analisam a coisa toda de uma perspectiva puramente racional. O filtro deles é apenas o seu entendimento, a sua lógica. E se a mente humana não consegue conceber uma solução diante do problema, então eles consideram que o problema é insolúvel em todas as esferas, na natural e na sobrenatural. O Deus deles, meus irmãos, é limitado, mas com apenas uma palavra, Deus pode ordenar que a situação crítica chegue ao fim. Nada é difícil demais para o poder de Deus. E isso é verdade também no que diz respeito à salvação de pecadores, como Jonas, que nós estamos vendo aqui. Sempre há o perigo de nós tentarmos prever e padronizar a maneira de Deus operar na salvação de pecadores. Mas Deus ele não age sempre da mesma maneira em todas as épocas, e Ele não está obrigado, por nenhuma razão, a ter que fazê-lo sempre do mesmo jeito. O padrão de Deus, no entanto, de algumas pessoas, é o contrário disso. O padrão da mentalidade, melhor dizendo, de algumas pessoas, é o contrário disso. E como é que isso se manifesta? Como é que isso se apresenta de maneira contrária? No nosso contexto de igreja, alguns crentes, por exemplo, acreditam que não há conversões em outro lugar senão na igreja. E isso no domingo à noite e se tiver apelo. Se não for domingo à noite com apelo, não há conversão. Sempre há o perigo também, meus irmãos, de nós, batistas, quase darmos a entender, às vezes, que tudo o que Deus está fazendo no mundo para a redenção de pecadores restringe-se apenas ao trabalho das nossas juntas de missões. Não quero desprezar a nossa gloriosa e linda tradição, nós estamos no mês da campanha de missões mundiais, mas nós devemos nos acautelar de não limitar a ação de Deus à nossa tradição. Deus está agindo grandiosamente muito além das fronteiras de alcance das nossas juntas missionárias, porque o reino dele, o seu comprometimento com a obra missionária, não é somente por meio. Ainda outros acreditam que o pecado atingiu o homem no nível tão profundo que o poder de Deus não alcança aquele buraco que a pessoa se enfia.
nunca viram alguém naquela condição ser salvo. Mas eu quero dizer a vocês, como quem acolhe semanalmente pessoas que desejam ingressar em nossa igreja, que eu sou extremamente edificado, animado, encorajado, ao ouvir, meus irmãos, sobre a maneira especial, singular, extraordinária, que Deus salva algumas pessoas e as conduz aqui a essa igreja. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 11:33, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Deus não está limitado à mente humana, e a mente humana não pode compreender todos os caminhos de Deus. Se você tentar descobrir, você vai se perder, você não vai acertar, você vai ficar confuso. Nada é difícil demais para o poder de Deus, meus irmãos, e nós devemos ter firme confiança nisso, de que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios 3:19. A segunda lição, a disciplina de Deus tem tempo e propósito determinados. Na segunda parte do versículo 10, vamos voltar lá para Jonas, nós lemos o seguinte: e este vomitou a Jonas na terra. Este, referindo-se ao Senhor, meus irmãos, sempre provoca e para os crentes, isso atrai a disciplina de Deus, provoca a disciplina da parte de Deus. Nossa maior necessidade não é descobrir a vontade de Deus. Quando eu aconselho, por exemplo, pessoas que querem saber qual a vontade de Deus para a vida delas, geralmente elas estão perguntando sobre a vontade secreta de Deus. Secreta de Deus. Se eu vou ser médico, se eu vou ser advogado, se eu vou ser qualquer outra coisa. Não é a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é ser aquilo que nós já sabemos. É aquilo que já está revelado na sua palavra. É a palavra do Senhor que já veio até nós. E o que trouxe foi exatamente não obedecer aquilo que ele já sabia contra Nínive. Nós vimos isso lá em Jonas 1:1 e no versículo 2 também. 4 do capítulo 1, quando nos é dito ali que Deus lançou no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se... À medida que Jonas tentava se esconder, em vez de se arrepender de seguir sua própria vontade, a disciplina vai ficando cada vez mais intensa. E nós fomos acompanhando isso. E o clímax dessa disciplina ocorre quando Jonas, com o coração endurecido, cauterizado, solidificado, prefere ser lançado no mar revolto, no mar furioso, do que clamar a Deus por perdão e graça. Isso está lá no versículo 16 do capítulo 1. Na Escritura, a disciplina envolve a ideia de instrução, ensino e de também repreensão, correção amorosa. E esse é um tema importante para entender o relacionamento de Deus com o seu povo. Quando Deus se revelou ao seu povo, a libertação da escravidão no Egito, não foi apenas uma revelação, embora isso já seja grande coisa, Deus se manifestar ao seu povo. Mas Deus se revelou também para disciplinar o seu povo. Observem Deuteronômio 4, gentileza. Deuteronômio 4, 35 e 36. Diz assim: vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los, diz a NVI. Outras versões traduzem a palavra disciplinar como ensinar. No 40, você vai mais adiante, nos é dito que a disciplina é ensinada por meio dos decretos e mandamentos de Deus. Olha só o versículo 40. Se obedecer, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará para sempre. Que Deus fez com o seu povo, essa era a aliança do Antigo Testamento. Mais adiante, no capítulo 8, é expresso para nós
era que Deus, o que caracterizava essa disciplina? Não era a disciplina de um suzerano com o vassalo, não era de um senhor com seu escravo, mas de um pai para com o filho. Olha, pensem nisto, assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor seu Deus disciplina vocês para o seu pai. Constam lá nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, aquela lista imensa de maldições duríssimas, nos lembram que nós não devemos sentimentalizar, meu exercício da disciplina rigorosa dele para nós, da qual nós temos um modelo no Antigo Testamento, na destruição de Babilônico, que durou inclusive longos anos, 70 anos. Mas o salmista, a Escritura nos diz, ouçam com atenção o Salmo 94:12. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Eu leio na NVT. 9:71. Olha só o que o salmista diz também lá. Castigado. Olha só, ele está atribuindo como uma coisa boa a disciplina. Foi bom ter sido castigado para que aprendesse teus decretos. Por isso, meus irmãos, o autor de Hebreus nos adverte a nós não desprezarmos a disciplina, porque ela é uma prova de que nós somos filhos de Deus. Vocês conhecem esse texto, Hebreus 12:5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo, Hebreus 12:5? Agiu como filhos dele. Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Diz o autor de Hebreus. E qual o propósito da disciplina de Deus, meus irmãos? O autor de Hebreus responde no versículo seguinte, olha só o verso 10, Hebreus 12:10. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim, aqui está o de que participemos de sua santidade. O propósito da disciplina é santidade. Isso daqui nos ensina que Deus prefere nos ver santificados do que experimentando uma felicidade falsa sem santidade. Mais preocupado em nos fazer santos do que nos fazer felizes de uma maneira falsa. E às vezes as pessoas estão perseguindo uma felicidade efêmera, passageira, ao invés de estar buscando a santidade eterna. Em seguida, no versículo 11, o autor de Hebreus deixa claro que a disciplina também tem um tempo determinado. Ela não é para sempre. Olha só o que diz. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Observem que existem dois momentos aqui. Dois momentos. Há um momento em que a disciplina é aplicada, e isso é doloroso, o autor de Hebreus diz, mas também há o mais tarde, diz o texto, quando há vida justa e paz para os que assim são corrigidos. A dor, meus irmãos, não dura para sempre. O salmista também sabia que a disciplina tem tempo determinado. E ele diz no Salmo 35, pois a sua ira só dura um instante, Salmo 35, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Jonas passou por todos esses estágios da disciplina, meus irmãos. E agora, Jonas está exatamente no estágio final de todo esse processo disciplinar de Deus. Houve primeiro um momento doloroso, mas agora há o segundo momento aqui, em que a disciplina acaba, quando o peixe vomita
Um homem sujo, fedido, mas restaurado e com certeza aliviado. Que imagem magnífica da disciplina de Deus. Nós temos aqui um contraste irônico em relação ao primeiro capítulo. Olhem lá para o início do primeiro capítulo e vejam um homem soberbo, querendo ser Deus, fugindo no navio para Tarsis e todavia sendo duramente disciplinado por Deus. Nós vimos isso daí. Agora, no final do capítulo 2, a disciplina chega ao fim. Acabou a disciplina de Jonas. E nós temos um homem humilhado e disposto a obedecer aqui. Agora Jonas está naquela praia, coberto de vômito. E é como se Deus dissesse para ele: olhe para você, Jonas. Você aprendeu a lição? Você não é Deus. Você não é quem você pensa ser, Jonas. Você é um pecador miserável. Você é exatamente isso que você é aí na praia. Você é um vômito. E eu sou o Senhor. E eu poderia ter te matado pela tua desobediência, Jonas. Mas agora levante-se. Vamos começar de novo. É o que Deus está falando aqui para Jonas. A libertação de Jonas, meus irmãos, é um consolo para os crentes que estão passando por sofrimento debaixo da disciplina de Deus. Você consegue perceber agora que o sofrimento e a disciplina são um meio de Deus para abrir os seus olhos e conduzi-lo à santidade, de restaurá-lo à obediência, de conformá-lo à imagem de Cristo. Esse é o propósito. É importante dizer, meus irmãos, no entanto, que há uma grande diferença entre a disciplina de Deus e o julgamento dele. Quando os crentes recebem a disciplina de Deus, além de sofrer as consequências pelos seus pecados, muitas vezes, Deus não está os submetendo à condenação. Esse julgamento, embora nós mereçamos, Cristo tomou sobre si completamente, de uma vez por todas, na cruz. Tudo caiu sobre Cristo. E Deus não exige um duplo pagamento pelo pecado. Deus não está nos punindo pelo nosso pecado, mas Ele nos santifica, nos disciplina para a nossa santificação. Esse é o trabalho de Deus. É punição, com certeza, mas não é do mesmo tipo que os incrédulos recebem para condenação. Na disciplina, Deus não é um juiz. Deus é um pai amoroso, um pai que nos ama. Nos ama. Ouça-me com atenção, meu irmão. A disciplina de Jonas durou 3 dias e 3 noites. Mas eu não sei quanto tempo durará a sua angústia e o seu sofrimento. Eu não tenho essa informação comigo. Eu não sei. Apenas Deus sabe. Pode durar muitos anos. Pode acabar hoje, essa noite. Mas pode durar ainda longos anos. Mas uma coisa eu sei. Deus te ama. E Ele está te corrigindo com muito amor, com amor eterno, seja lá qual for o problema que você está enfrentando. Você é profundamente amado. Deus te ama. Você não precisa se mover para a esquerda nem para a direita. Se você se entregou a Cristo, você é amado. Deus olha para você e diz: esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo. As mesmas palavras que são direcionadas a Cristo, são direcionadas a você também em Cristo Jesus. Deus não está irado com você se você está em Cristo Jesus. Se você se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Ele. Você é amado. Você não precisa estar se preocupando em fazer coisas e mais coisas para garantir o amor de Deus, porque isso só vem a nós por meio de Cristo Jesus. Todo sofrimento, meus irmãos, terá fim. Porque Deus nos disciplina como Pai, todo sofrimento terá fim. E no final de tudo, você e eu seremos mais humildes e santos. Amém, meus irmãos? A terceira e última lição desse texto é que a libertação de Jonas é uma analogia da morte e da ressurreição de Cristo. Foi o próprio Jesus, que é o supremo intérprete da Escritura, quem fez essa comparação lá em Mateus 12:40, se você quiser acompanhar. Mateus 12:40. Mateus 12:40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A analogia que o Senhor Jesus traz aqui de sua própria experiência e a de Jonas, faz referência ao fato de que Jonas foi julgado pela mão de Deus. Nós vimos isso, nós vimos já ligeiramente
que o afogamento de Jonas era um processo judicial, prefigurando uma realidade muito maior que era a morte de Cristo. Mas agora, aqui, na libertação de Jonas, a analogia se completa, está se completando. Jonas foi julgado pela mão de Deus e agora, figurativamente, morreu, sendo que após 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, Jonas foi colocado novamente em terra firme, com uma nova vida, com uma vida restaurada. E foi somente a partir disso que Jonas se tornou um profeta para Nínive, um profeta obediente. E não poderia ser de outra forma, meus irmãos. O coração de Jonas estava endurecido, ele precisava morrer, e portanto só uma dura disciplina poderia trazer Jonas de volta à vida. E esse foi o meio de Deus, levar a mensagem de salvação para fora das fronteiras de Israel. Israel nunca faria isso naturalmente. E Deus teve que usar disciplina para que o evangelho chegasse, ou a mensagem da salvação chegasse fora da limitada e local teocracia judaica. Mas nós temos essa realidade numa esfera muito mais ampla e de modo perfeito em Cristo. Vejam o livro de Atos, vejam toda aquela expansão da igreja após a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscita e o evangelho vai se espalhando ali à medida que nós vamos lendo o livro de Atos. O apóstolo Paulo também diz lá em Efésios 2, do versículo 11 ao 17, que a parede divisória que separava judeus e gentios caiu, que Deus uniu esses homens e fez deles uma nova humanidade. Estão unidos num só corpo, já não há mais essa parede de separação, é o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, do 11 ao 17. Mas nós temos ainda nessa analogia o fato de que as experiências de Cristo e de Jonas constituem uma aplicação da mensagem que cada um em seu contexto, em seu próprio contexto, traz aos gentios, aqueles que não são judeus. A mensagem de Jonas, ela era juízo, conforme nos diz o versículo 4 do capítulo 3. Jonas disse: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E a mensagem de Jesus, por outro lado, meus irmãos, era Ele mesmo, morto e ressurreto para a salvação de todos os pecadores, judeus e gentios. A mensagem de Jesus é uma mensagem de vida, não de morte, essencialmente de vida, embora ela também condene. Pedro encerrou o sermão dele lá em Atos 3:26, dizendo o seguinte: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 4:25, também enfatiza a ressurreição de Cristo, ligando ela à esperança de vida. Olha o que ele diz lá em Romanos 4:25. Ele, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, para que nós fôssemos considerados justos diante de Deus, justos no tribunal de Deus. Se a mensagem de Jonas, meus irmãos, um profeta desobediente, trouxe esperança e misericórdia para Nínive, a mensagem de vida eterna do Cristo ressurreto, do nosso Cristo glorioso, exaltado, cheio de graça e verdade, não poderá fazer muito mais? Não poderia a mensagem de Cristo fazer muito mais? Qual é a sua resposta à mensagem de Cristo que trago esta noite? Isso não é só para descrentes ou para pessoas que pouco ouviram do Evangelho. Isso é para todos nós. O Evangelho é para crentes e descrentes. O Evangelho é aquilo que nos alinha no centro, nos coloca diante de Deus. O Evangelho nos chama para o Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é a pessoa de Cristo, essencialmente. Qual é a sua resposta à mensagem que eu trago de Cristo aqui essa noite? Os ninivitas eram um povo cruel, inimigo, violento, sanguinário, mas eles receberam a Jonas. Você receberá a Cristo, que é maior do que Jonas? Você submeterá a sua vida a Cristo? Você se submeterá à disciplina de Cristo, se for o caso? Continuar rejeitando a Cristo, chamado ressurreto. Você é a advertência do Lucas 11:32. Juízo com esta geração.
E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Que nós atendamos a sua palavra, porque por meio do Cristo ressurreto, nossa obediência, quer que nós nos alegremos nele, Deus, reconhecendo que nós não somos, ele é o dono da nossa propósitos, ele vai ter que nos falar. Qual é a sua resposta? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, para sempre te obedecermos, ó Deus. A nos mantermos sempre fugir em desobediência. De volta quando nos afastamos de Ti. Foi pregada, confirma, em nome de Jesus. Amém.